Nesse vídeo, nós vamos ver a diferença de preenchimento dos tributos para as empresas do regime normal na emissão da nota fiscal eletrônica. Todo o processo de emissão da nota fiscal ele vai ser igual às empresas do Simples. A única diferença é essa parte de parametrização de tributos que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui abaixo para receber notificações de novos conteúdos e deixar o seu gostei se os nossos vídeos estão lhe ajudando. Lembre-se que o seu feedback nos comentários é muito importante para a gente saber quais conteúdos trazer ao canal. Feito isso, vamos dar continuidade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa alterar quando a empresa é do regime normal é o cadastro da empresa. Então, a gente vai acessar o menu Minha Empresa e aqui a gente vai selecionar e editar a nossa empresa. Bom, eu recomendo que você já tenha assistido o nosso vídeo de emissão de nota fiscal do Simples Nacional, porque mesmo que a sua empresa é do regime normal, é o mesmo processo de preenchimento dos campos, dos dados da empresa e dos cadastros iniciais. As únicas coisas que vão se alterar é o que a gente vai trazer nesse vídeo, então o cadastro da empresa e a parametrização dos tributos. O preenchimento do cadastro da empresa, ele funciona da mesma maneira que as empresas do Simples Nacional. A única coisa que vai mudar aqui dentro são os dados fiscais. Então aqui a gente vai alterar, o regime tributário ele já vai vir puxando o Simples Nacional, a gente vai tirar e incluir o regime normal. Aqui em Tributos NFE é muito importante que é aqui que a gente vai informar da onde o sistema vai trazer as informações tributárias para a nossa nota, para a gente não precisar ficar calculando manual toda vez que a gente for emitir um documento. Nesse caso, como a empresa é do regime normal, a gente sempre sugere que utilize o parâmetro fiscal, porque no parâmetro você pode amarrar todas as informações tributárias com o Estado, CFOP e NCM. Então não tem como dar erro, o sistema vai puxar certinho dentro daquelas condições e vai calcular automaticamente as informações tributárias do documento. Então aqui a gente informa parâmetro fiscal. Perceba que esses dois campos eles vão bloquear, porque são destinados às empresas do Simples Nacional. Bom, feita a alteração aqui nos dados fiscais, mudando para regime normal e parâmetro fiscal, a gente já pode dar início à parametrização dos tributos. Então, a gente vai clicar em salvar e as informações já estarão vinculadas aqui à empresa. A emissão da nota fiscal eletrônica das empresas do regime normal, elas vão seguir o mesmo processo da emissão da nota fiscal que a gente fez para o Simples Nacional, só vão alterar alguns campos, como a parte de parametrização de tributos. As empresas do Simples Nacional utilizaram o CFOP, conforme a gente mostrou no vídeo, e as empresas do regime normal a gente recomenda sempre que utilize a parametrização dos tributos. Pelo parâmetro, a gente consegue colocar as informações de NCM, CFOP, estado de origem e destino e as informações da alíquota para cada estado. Então, facilita esse processo de emissão, porque a gente cria esse parâmetro quando o sistema identificar uma nota naquela situação, então com aquele CFOP, NCM e estado, origem e destino, ele vai já calcular as informações tributárias que a gente informou no parâmetro. Então, eu vou mostrar como funciona o preenchimento desse parâmetro. A gente vai acessar aqui a barrinha de pesquisa e buscar por tributação NFE ou parametrização de tributos. No meu caso, ele está como tributações NFE, mas na sua pode estar com outro nome essa tela. Conforme eu falei, pode estar como parametrização de tributos. Aqui a gente vai clicar em novo e informar a tributação. Então, conforme a gente informou lá no cadastro da empresa, em tributação a gente vai informar parâmetro fiscal. O parâmetro fiscal simples é utilizado pelas empresas do Simples Nacional que por algum motivo precisam criar essa tributação diferenciada, por exemplo, quando eles utilizam algum regime específico. Então, a gente vai informar parâmetro fiscal. Aqui em descrição, a gente pode colocar, por exemplo, criar esse parâmetro para todos os estados que a alíquota é de 12%. Então, a gente pode informar aqui que é um parâmetro de uma alíquota de 12%. Aqui em informações ao fisco, a gente pode deixar parametrizado para buscar automaticamente dentro da nota. Então, se a empresa tiver algum benefício fiscal, tiver alguma coisa que precise ser especificada nas notas, pode estar adicionando aqui informações ao fisco. Na próxima aba, ICMS, é onde a gente vai fazer toda a parametrização dos tributos. Então,
Começando pelo ICMS, a gente vai informar primeiro o Código de Situação Tributária. O CST para as empresas do Simples, conforme a gente já havia mostrado, são esses de 3 dígitos. Então, para a empresa do regime normal, a gente vai sempre utilizar os que têm 2 dígitos. Vou colocar aqui, então, tributado integralmente. Aqui na base de cálculo do ICMS, a gente tem que selecionar a base que a gente vai utilizar para calcular o ICMS na nossa nota. No meu caso, eu vou colocar aqui que é o valor da operação, então vai ser a alíquota em cima do meu valor da nota. Aqui abaixo a gente vai informar se tem redução na base de cálculo, só caso tiver, né? Ele não é um campo obrigatório. Vou colocar que a minha empresa não tem porcentagem de redução e já vou informar a alíquota. Então, conforme eu coloquei na identificação, esse parâmetro vai ser de uma alíquota de 12%. A gente só coloca o 12% que o campo já está com porcentagem. Aqui é o ICMS de diferimento, então se a gente precisar colocar aqui a porcentagem, a gente também pode informar. Aqui abaixo é para quem utiliza substituição tributária, então todos esses campos aqui abaixo são referentes a ST. Então começando pela base de cálculo do ST, então a gente vai colocar aqui se é lista negativa, preço tabelado, pauta, então conforme for ali a sua base de cálculo. Aqui abaixo é a porcentagem de redução da base de cálculo de substituição tributária. Aqui é a alíquota do ST. Aqui é para a gente informar a porcentagem do MVA. Fundo de combate à pobreza e fundo de combate à pobreza de substituição tributária. Então aqui a gente vai colocar todas essas informações tributárias da empresa referente ao ICMS. Feito o preenchimento dessa aba, a gente vai ir para IPI, PIS e COFINS. Aqui é a mesma coisa, a gente vai informar o CST, então vou colocar aqui vou colocar como um exemplo só a opção 99, que é outras operações. Em COFINS também eu vou colocar outras operações. Aqui ao lado a gente pode informar a alíquota do PIS e do COFINS, então eu vou colocar aqui as 3,4%. E para COFINS eu vou colocar aqui as 6. Aqui abaixo no IPI eu vou informar também o meu código de situação tributária, então vou colocar como outras saídas. Sempre que a gente informar o CST do IPI, é obrigatório informar o código de enquadramento do IPI. Esse código de enquadramento, a sua contabilidade consegue te confirmar, você consegue encontrar na internet também em vários sites a tabelinha que mostra quais códigos são compatíveis com o CST que você está utilizando. Então, nesse caso, eu vou colocar o 999, que é compatível com o CST 99. Aqui ao lado tem CNPJ de produtor, código de controle, quantidade de controle. Essas informações são bem específicas, então só em alguns casos que vão ser utilizados esses códigos. Então, se for o seu caso, você pode estar informando aqui o código de controle e quantidade e CNPJ de produtor. Aqui na aba Outras vão ter mais algumas informações que a gente pode estar colocando também sobre os tributos. Então, vou colocar aqui, já dá para deixar parametrizado a origem dos produtos também que a gente quer utilizar nesse parâmetro. Então, se esse parâmetro é só para produtos nacionais, se é para nacional de importação e assim por diante. Não é um campo obrigatório. Como os produtos podem ser de origens diferentes, se a gente marcar essa opção, quando a gente adicionar na nota, ele só vai puxar a tributação para os itens que estiverem com essa origem. Então, se você quiser que puxe para todos, não informe a origem aqui. Aqui abaixo é o SEST, então o SEST é esse código especificador para substituição tributária. Então, todas as empresas que utilizarem o ST, eles precisam informar o SEST nos produtos. Aqui no SEST é a mesma coisa da origem. Quando a gente informa o SEST aqui, ele vai filtrar e vai puxar esse parâmetro somente nos itens que estiverem com essa origem e com esse SEST. Aqui também vai ter desconto de exoneração do ICMS, vai ter código de benefício fiscal. Aqui, quando a empresa é do regime normal e ela não destaca imposto, ela precisa apresentar esse código de benefício fiscal, porque toda empresa do normal tem que destacar. Então, se ela não vai destacar, se a sua empresa não destaca, é nesse campo aqui que você informa o seu código de benefício fiscal. Aqui é a segunda alíquota que você pode informar. Aqui tem porcentagem de IOF,
Tem tributos federais, estaduais e tributos municipais, caso você precisar destacar também a alíquota. Vindo aqui para NCM, aqui a gente vai vincular todos os NCMs que a gente quer que faça parte desse parâmetro. Então, vou colocar aqui, por exemplo, esses 2 NCMs que é os que eu tenho como exemplo aqui na minha base. Quando eu adicionar os meus produtos dentro da nota, ele só vai puxar a tributação para os NCMs que estiverem vinculados aqui dentro. Então, se meu item não tiver com esse NCM, eu posso incluir aqui, vir em buscar. Na opção mostrar todos os NCMs, eu posso procurar aqui pelo código do NCM que está no produto e incluir aqui, por exemplo. Ele já vai ficar listado aqui abaixo junto com os outros. Aí, dessa maneira, ele vai puxar para o seu item lá dentro da nota. Aqui ao lado em CFOP é a mesma coisa, então ele vai puxar somente para os itens que estiverem com CFOP vinculado aqui. Então, a gente vai clicar aqui em Novo e vamos informar todos os CFOPs que a gente quer que faça parte dessa parametrização. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero venda de produção do estabelecimento e mercadoria adquirida de terceiro. Ok. Aqui ao lado vai ter o estado de origem e o estado de destino. E é nesse momento que a gente vai definir para quais estados vão valer essa tributação. Então, aqui, na minha outra guia, eu tenho aberto a minha tabela atualizada do ICMS. Então, é sempre a partir dessa tabela que a gente tem que fazer a nossa parametrização. Então, vou levar em consideração que o meu estado aqui é o Paraná. A alíquota do Paraná em geral aqui é 7%. Esse parâmetro que eu estou fazendo é um parâmetro de 12%. Então, eu posso vincular aqui todos os estados que a alíquota é 12%. Então, eu posso colocar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e todos esses estados aqui, que do Paraná para esses estados são 12%. Então, vou voltar aqui. Depois que você confirma ali com a sua contabilidade, verifica na tabela atualizada, a gente pode começar a fazer a inclusão desses estados. Aqui em origem eu vou colocar o meu estado, onde está a minha empresa. E aqui em destino, conforme eu falei, a gente vai adicionar todos os estados que a alíquota é 12% do Paraná para eles. Então, começando aqui, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, e quais os dois? Santa Catarina e São Paulo. Então, a gente volta aqui e vamos colocar esses estados. Então, começando por Minas Gerais. Sempre clicar em novo para adicionar outro. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vou colocar aqui que falta São Paulo. Ok, agora ele já vai estar certinho aqui as informações que a gente colocou, então a nossa parametrização vai valer do Paraná para esses estados com as informações que a gente colocou de impostos. Bom, então feitas essas configurações, né, feito o preenchimento da identificação, colocadas as informações tributárias aqui, o NCM, CFOP e os estados, o nosso parâmetro ele já está pronto. Então, a gente vai clicar em salvar, que ele vai ser gerado aqui na tela para a gente com as informações que a gente adicionou. Então, informando aqui que é uma alíquota de 12% e para os estados que a gente parametrizou. Então, essa configuração, esses tributos, eles vão valer para esses estados quando tiver esse NCM e esse CFOP na nota. Então, para essas informações puxarem automaticamente, tem que estar tudo bem amarradinho dentro da nota fiscal. Então, o remetente tem que ser a gente, a empresa emitente tem que ser a nossa, o destinatário tem que ser de algum desses estados, o produto tem que estar com esse NCM e a nota deve estar com essa CFOP. Se as informações estiverem todas batendo, o parâmetro fiscal vai puxar certinho todas essas tributações. Para a gente fazer para outros estados, então, conforme a gente tem a tabelinha aqui, a minha empresa é do Paraná, eu tenho essa alíquota de 12% e tenho a alíquota de 7% somente. Então, eu poderia fazer esse que eu fiz para 12% e criar outro parâmetro aqui para 7%. Então, faria o mesmo processo, eu adicionaria os estados, que são
7%, eu colocaria as informações tributárias e as demais informações. Bom, então feito o preenchimento dessa maneira, o nosso tributo ele já está pronto para ser utilizado dentro da nota, é só a gente seguir o processo conforme o vídeo que a gente fez de emissão da nota fiscal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui abaixo para receber notificações de novos conteúdos e deixar o seu gostei se os nossos vídeos estão lhe ajudando. Lembre-se que o seu feedback nos comentários é muito importante para a gente saber quais conteúdos trazer ao canal. Para ter acesso a mais conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão mais vídeos e dicas que facilitarão sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.